Olá, hoje estou vindo aqui falar um pouco sobre a minha experiência com a Olimpíada de História no ano 2021. Bom, foi uma experiência incrível, gente. Até porque foi o primeiro ano que eu participei, nunca tinha participado da Olimpíada antes. Quando a professora chegou pra mim, fez o convite, eu fiquei um pouco assustada, até porque a atual cenário que a gente tá vivendo com a pandemia, do novo Covid-19, aulas em forma online, tudo na forma online, eu fiquei assim, mas acabei aceitando. E confesso que não me arrependo, pois foi uma experiência magnífica. Contribuiu bastante, a Olimpíada contribuiu bastante no meu aprendizado, principalmente na matéria de História. E esse ano eu vou prestar o Enem, estou no terceiro ano. Acredito que vai facilitar muito, viu, no meu aprendizado. Quero deixar aqui meu agradecimento aos residentes de História, Iago, Joana e Raquel, que sem eles eu teria tido alguma dúvida, com certeza, pois eles estavam a todo momento ali do nosso lado, do meu lado e do lado dos outros dois alunos que participaram da edição. Sempre estavam do nosso lado, perguntando se a gente tinha alguma dúvida, nos apoiando. E é isso, gente. A Olimpíada foi uma experiência incrível. Oi, gente, meu nome é Raí. Eu vou falar um pouco hoje sobre minha experiência na Olimpíada de História. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu curti bastante, apesar de não ter passado para a próxima fase. Infelizmente não deu, mas estou aqui preparado para futuras Olimpíadas. E quero agradecer também ao professor Fábio pelo incentivo de ter participado e aos residentes Marcos e Francisco, que nos ajudaram bastante. Obrigada e beijos, até mais. Meu nome é Valber Veloso Santos Leal. Eu fiz a Olimpíada de História e fui até a quarta fase. Eu me interessei em fazer a Olimpíada porque eu gosto da matéria de História e também porque a professora Mari me convidou a fazer. E eu queria agradecer às residentes Edviges, Manu e Nádia, que nos ajudaram a fazer a Olimpíada e nos deram apoio no decorrer da Olimpíada. E dizer também que eu me interessei porque o foco das questões era o Brasil. Meu nome é Beatriz Maria dos Santos e eu vim falar sobre minha experiência na Olimpíada de História. Foi uma experiência única, pois eu nunca tinha participado de uma Olimpíada de História. Eu já sou fã da matéria e
com essa nova experiência, me fez gostar 100% dela. E foi perfeito. Não participei muito, mas porque eu participei me fez chegar à conclusão de que é uma das melhores matérias. Meu nome é Walter Veloso Santos Leal. Eu vim falar um pouco sobre minha experiência na Olimpíada de História, que eu fiquei sabendo pela professora Mara, que me convidou a participar e como eu já tinha um interesse na matéria, eu resolvi participar porque eu achei que seria bem interessante e eu queria agradecer à professora Mara e aos residentes que esteve nos auxiliando nesse tempo de Olimpíada e dizer que foi uma experiência muito boa para mim que eu vou levar para toda a minha vida. Olá, meu nome é Andressa, sou aluna da 2ª série do Miguel Lidiano. Estou aqui para falar um pouco sobre minha experiência na Olimpíada de História 2021. Minha experiência foi muito boa, pois com as questões da Olimpíada eu aprendi muito. Cada questão você criava uma expectativa e queria passar em cada fase, pois as questões eram muito interessantes e despertavam mais seu conhecimento. Oi, gente! Eu vim contar hoje sobre minha experiência na Olimpíada de História e o que eu tenho para falar da Olimpíada de História é que ela é muito boa, que eu tive as melhores experiências possíveis, já é a 2ª vez que eu faço a Olimpíada e eu diria que é algo que acrescenta na sua vida, porque ela concilia política e fatos da sociedade, então eu acho que é importante e eu como aluna acho que a Olimpíada é uma das melhores coisas da vida. Meu nome é Letícia Vidal, eu sou do Colégio Sede Marcos Parente e eu achei incrível a experiência de participar das Olimpíadas de História com a professora Mara, com o professor Gabriel e com outro professor, com os meus colegas Lívia e Emanuel. Foi incrível a experiência e eu aprendi muitas coisas e também revisei coisas que eu já sabia e eu espero estar participando das Olimpíadas de História do próximo ano. Beijo. Meu nome é Manuel de Souza Rodrigues, eu estudo na Escola Sete Marcos Parente, no 9º ano do ensino fundamental. E com a Olimpíada de História, eu tive muitos conhecimentos históricos sobre o meu estado, sobre o meu país e até sobre o mundo inteiro. Tive muitos conhecimentos da população de antigamente, como elas viviam, como elas sobreviviam, seu modo de viver e também tive melhoria no conhecimento da disciplina de História. Oi, meu nome é Ana Caroline, eu estudo no Colégio Marcos Parente e eu estou fazendo o 1º ano do ensino médio. Participei das Olimpíadas de História, vou contar um pouco do que eu achei, da minha experiência, como foi. Eu gostei muito, vou começar por aí e também vou falar logo mais óbvio, que no caso é você ter mais conhecimento, né? Porque não só o que a Olimpíada te dá, mas porque, tipo, a questão fala sobre uma coisa, você vai procurar o contexto histórico, acaba sabendo de muitas outras. Então, isso acaba sendo muito interessante, porque tem coisas que eles colocam pra gente e a Olimpíada entrega e a gente vai sempre procurar o contexto histórico, acaba descobrindo muitas outras e é muito enriquecedor, de verdade. E a segunda, que é a interação, que era muito boa mesmo. Os residentes davam o maior suporte, a gente podia mandar uma mensagem para eles 10 horas da noite, que 10 horas da noite eles iam responder. Tipo, me deixou totalmente sem dúvida, totalmente. Então foi muito enriquecedor, porque tudo a gente podia conversar, a gente estava sempre trocando ideias, sempre dividindo os pensamentos. Era muito enriquecedor de verdade. Eu lia muitos livros, acabei lendo muitos livros, porque eu sempre ficava curiosa, tipo, isso aqui é muito legal, o que será que está acontecendo na época? Eu sempre tentava procurar como é que aquelas pessoas chegavam naquela conclusão, sabe? Procurar o contexto de tudo aquilo que estava acontecendo no ano. Então, a prova me dava uma questão e eu ia procurar todo o contexto histórico do que aconteceu naquele ano. Acabou sendo muito enriquecedor de verdade. E não que eu não estivesse esperando, eu já estava esperando que eu ia aprender muito, mas acho que ela superou ainda mais as minhas expectativas, que já eram altas, né? Então, foi meio que isso. Olá, me chamo Fernanda, sou aluna do 1º ano da Escola Normal Oficial de Picos. Participei com os colegas Aldair e Rebeca e o Carlos Vinícius sendo monitor. Da 13ª Olimpíada de História, fomos infelizmente até a 3ª fase, mesmo sabendo que poderíamos ter ido mais longe, pois somos capazes, mas o nosso esforço foi muito grande. Trabalhamos em conjunto, partilhamos conhecimentos, fomos uma equipe bastante unida.
Tivemos um excelente monitor, Carlos Vinícius, onde nos damos super bem. Foi uma experiência incrível. Ter participado dessa Olimpíada, eu confesso que a vi totalmente diferente de como eu pensava que ia ser feita. Em relação à resolução das questões, a temática, as tarefas, enfim, foi tudo diferente de como eu pensava. Tivemos alguns desafios em relação ao tempo, de poder se reunir virtualmente, mas que no final sempre dava certo para todos. A relação de como a gente foi fazer a resolução das questões, a gente, graças a Deus, discutiu bem, analisou, pesquisou, a gente leu bastante. Isso tudo para a gente poder entrar em um consenso de qual alternativa marcar. Particularmente, digo que nessa Olimpíada me alegrei bastante, mas também me estressei um pouco. Mas faz parte, pois foi nessa Olimpíada que aprendi bastante com todos da minha equipe e penso também que eu devo ter passado algum ensinamento, né? Porque a gente estava em troca de conhecimentos e também para aprender. Mas por primeira vez eu penso que a gente foi bem, né? E se Deus quiser, nas próximas a gente vai se esforçar ainda mais para a gente poder ir mais longe, pois a gente é capaz. E por fim termino dizendo uma frase que o Vinícius sempre usava para nos motivar, que é: impérios não se destroem por forças externas, mas sim por fraquezas internas, que quer dizer que nunca podemos deixar se destruir por desmotivações, dizendo que a gente não é capaz disso, que não é capaz daquilo, e a gente é sim capaz de conquistar o que a gente quiser, com muito esforço, garra e dedicação. Pois afinal, a persistência é o caminho do êxito.